pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento semanal do Bitcoin aqui no meu canal Bruno Crypto BR. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilhe essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então olha só, Bitcoin caminhando para um fechamento semanal muito positivo, por enquanto com uma alta de 3,5%, 3,60%, mas o mais positivo não é a tamanha valorização que o Bitcoin fez na semana, é na verdade o rompimento que ele fez, que foi o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa, a máxima dessas duas semanas aqui, ó, do dia 19 de agosto e a do dia 26 de agosto, o rompimento também da retração de Fibonacci que eu vinha monitorando com vocês, que estava ali na faixa dos 63 mil dólares. Então quer dizer, essa semana é importantíssima esse fechamento positivo devido a todas essas sinalizações, a todas essas confirmações que eu considero muito positivo. Outra indicação que eu considero muito positiva é o fato também dessa semana ter acontecido a confirmação de rompimento da dominância do Bitcoin. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, na parte inferior da tela, ele fez a confirmação da linha de tendência de alta que vinha respeitando essa LTA aqui, ó, marcada com a linha azul. Fez um respiro, confirmou o rompimento e agora segue na tendência de baixo, que é muito positivo. Então quer dizer, tudo se alinhando para uma movimentação mais expressiva do Bitcoin, que tende aí na sua máxima histórica, e também para uma valorização mais expressiva das altcoins. Antes da gente continuar nas projeções técnicas para o preço dessa semana, vamos falar sobre o cenário macroeconômico, porque essa é uma semana importantíssima no cenário macro, com uma série de indicadores relevantes quanto ao cenário do mercado de trabalho norte-americano. Então eu já filtrei aqui para vocês no calendário econômico da Investing. Na segunda-feira nós temos a divulgação do PMI, tá, de Chicago. Porém, mais importante que o PMI, na minha perspectiva, são os discursos. Nós temos o discurso às 9h50 da manhã, nessa segunda-feira, do Bolshik, né, que é um dos membros do FONC. Porém, o discurso mais relevante vai acontecer às 2h55, que é o discurso do Powell. Lembrando que o cenário macroeconômico, os discursos, os indicadores, conforme eles forem sendo divulgados, eu vou traduzindo isso para vocês lá no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto, que o link vai estar aqui nos comentários do vídeo, e também descomplicando como isso pode impactar, seja positivamente ou de forma negativa para o preço do Bitcoin naquele momento, tá? Daí então segunda-feira é isso, o mais relevante é o discurso às 2h55 da tarde. Depois na terça temos o PMI, tá? Referente ao mês de setembro, porém o mais importante na terça-feira, galera, é o JOLTS, que é a oferta de empregos do mercado norte-americano, que vai sair às 11 horas da manhã. Então muita atenção aí aos JOLTS. Depois a gente tem um discurso, depois do fechamento da Bolsa Americana, às 19h15 aqui no Brasil. Não vejo muita relevância, a não ser que fale alguma coisa com contexto extremo aqui o Bolshik, mas fora isso, o que vai trazer volatilidade mesmo para a semana e para terça-feira são JOLTS. Lembrando que o JOLTS é um indicador macroeconômico referente ao mercado de trabalho, que serve basicamente como uma prévia do payroll. E essa semana é a primeira semana do mês que acontece a divulgação do payroll na sexta-feira, nós vamos chegar lá. Daí, como toda primeira quarta-feira da semana, nós temos a divulgação do ADP, a variação de empregos privados dos Estados Unidos, tá? Então olha só, quarta-feira aqui, ó, ADP, variação de empregos privados às 9h15 da manhã. Dado mais relevantes também temos discursos, mas o mais relevante vai ser o ADP. Daí, como toda quinta-feira, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, porém, na minha visão, nessa quinta-feira o que vai ter mais impacto, na verdade, vai ser o PMI ISM não manufatura dos Estados Unidos, que vai acontecer a divulgação às 11 horas da manhã. E os pedidos iniciais, como sempre, às 9h30. Daí chegamos no dado mais relevante da semana e que, na minha visão, vai servir de visão para todo o mês de outubro, se nós teremos ou não um contexto de alta. Lembrando que o próximo corte na taxa de juros, ou a próxima decisão de política monetária, é para acontecer em novembro. Então, quer dizer,
esse payroll ele é muito importante porque ele é o último relatório até a próxima decisão de política monetária, tá? Então, na sexta-feira, vamos pegar aqui, ó, relatório de empregos privados, às 9h30 da manhã, sai o relatório de empregos privados. E que, lembrando que no momento atual, o mais relevante dentro desse relatório, na verdade, é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Queremos ver uma taxa de desemprego com contexto positivo, e se você quiser receber a minha visão macroeconômica a respeito disso, entre lá para o meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Então agora avançando no cenário técnico, vamos falar o que a gente pode esperar para o Bitcoin para essa semana que está só começando. Então, se o Bitcoin não devolver toda essa valorização que ele fez até o atual momento, até o fechamento da semana, né, que acontece basicamente daqui 3 horas, no momento que eu gravo esse vídeo, nós vamos ter aí um fechamento semanal muito positivo, com todas aquelas confirmações que eu mostrei aqui para vocês no início do vídeo, tá? E para mim, pessoal, essa tende a ser uma semana de continuação da alta do Bitcoin e que pode ser uma continuação de uma alta sem grandes correções. E a gente poderia ver apenas uma retração nessa segunda-feira, que é menos relevante os dados macroeconômicos. O preço poderia retrair nessa segunda linha amarela aqui, que é a média de 9 períodos no gráfico diário, ali muito próximo dos 64.400 dólares, antes de continuar subindo. Em resumo, a minha visão para essa semana, nós temos um potencial alvo para o Bitcoin na faixa dos 70 mil dólares. Acredito que essa tende a ser uma semana de teste nos 70 mil dólares. Mesmo que o preço do BTC inicie a semana corrigindo, retestando o suporte dos 64, é de altíssima probabilidade que ele busque os 70 mil. Porque nós temos aqui um catalisador muito positivo, que são os dados referente ao mercado de trabalho. Lembrando que no último mês, quando saiu os dados referente ao mercado de trabalho, nós tivemos um movimento de alta do Bitcoin e as altcoins, porque os dados estão vindo com contexto positivo. Então, dentro do atual contexto do cenário macroeconômico, é muito improvável que isso venha com sinalizações negativas, a não ser que seja alguma coisa muito extrema, mas se seguir o fluxo natural dos indicadores macroeconômicos no momento atual, nós vamos ver uma sinalização positiva, o que vai ser bem visto, vai ser visto com bons olhos por parte do mercado tradicional e que tende a impulsionar os investidores que tendem a ficar com maior apetite a risco. Consequentemente, isso favorece as criptomoedas, e a primeira criptomoeda a ser favorecida a isso, com certeza, é o Bitcoin. Então, já reforço para vocês e vou colocar aqui até um ponto, né, que eu gosto de chamar de ponto gatilho, que vai ser esse nível aqui, ó, que eu vou destacar com uma linha roxa no gráfico, 64.100 dólares, que sinaliza pra gente o inverso do que eu mencionei. Então quer dizer, se em algum contexto dessa semana o Bitcoin vier a perder os 64.100 dólares, é de maior probabilidade que a gente veja uma semana oposta ao que eu tô trazendo aqui, uma semana de retração antes do preço continuar subindo. Porém, enquanto o Bitcoin estiver mantendo essa região, eu vejo que é de maior probabilidade, na verdade, o preço continuar subindo rumo aos alvos destacados com as linhas verdes, sem retrações, sem reteste nas médias, sem grandes oportunidades aí do preço iniciar um processo corretivo e continuar subindo. Então, semana bastante positiva para o Bitcoin, na minha visão. Os dados macroeconômicos estão cada vez mais alinhados para um contexto de continuação da alta. Então, para mim, essa tende a ser uma semana positiva para o preço, uma semana de continuação do movimento de alta das últimas 2 semanas. Então, vamos ter uma terceira semana de alta, perfeito? Agora, falando sobre a Ethereum. Ethereum também com contexto positivo, mas diferente do Bitcoin, ainda não rompeu aquela região de resistência importantíssima. 2.680 dólares é o nível importante para que ela vá lá buscar os 2.800, 3.000 dólares. Também acredito que isso tende a acontecer ao longo dessa semana, porém o ponto gatilho para uma correção mais acentuada de Ethereum, na minha visão, vai estar aqui abaixo da média de 21 períodos, abaixo dos 2.500 dólares. E enquanto ela não perder esse nível, ela pode apenas retestar os suportes destacados com as linhas amarelas
antes de continuar subindo. Então, para fechar essa análise, eu vejo uma semana de continuação do movimento de alta para o Bitcoin, Ethereum e altcoins, até devido ao atual fluxo de mercado que eu mostrei, dominância do Bitcoin caindo. Dados macroeconômicos favorecem a continuação do movimento também. Então, enquanto o Bitcoin estiver acima dos 64 mil dólares, lembre-se, qualquer correção é apenas uma correção antes de continuar subindo, beleza? Não esqueçam de deixar aqui like, aproveita também, comenta aqui quais altcoins vocês gostariam de uma análise nessa semana que está só começando. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima!